Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. Hoje um convidado extremamente especial e olha, de verdade, a gente tá muito feliz com ele. Nos bastidores já ganhou aqui todo mundo, tá todo mundo feliz com a presença. Abraço, trouxe presente. O cara é diferente. Você que vai vir aqui, traz presente pra gente. Vem da Bahia, então a gente sabe que realmente vem com um calor diferente, ainda mais no frio de São Paulo. Primeiro policial penal a visitar o nosso podcast. É também youtuber, com um canal muito bacana por dentro das prisões. Aliás, vou deixar o link do canal na descrição. Se inscrevam lá, porque realmente os vídeos são muito bem produzidos, o conteúdo realmente de valor. Seja muito bem-vindo, meu amigo Silvimar Charles. Boa noite, professor. É um privilégio estar aqui para poder falar sobre a Polícia Penal da Bahia. Eu já tenho acompanhado há algum tempo já o podcast do senhor e poder contar um pouco aqui sobre o concurso público. Estou muito feliz, muito grato a Deus e tenho certeza que essa será uma noite diferente para todos aqueles que estão acompanhando. Pô, a gente também tem certeza, a gente tá feliz pra caramba e, pô, esse distintivo é bonito, hein? Mostra pra galera aí, galera que tá Mostra vendo. Aqui, ó. Chegou aqui realmente com o distintivo brilhando, ó. Realmente, né? É um símbolo de uma conquista. E eu queria até saber como começou pra você. Em que momento você decidiu, vou fazer concurso? Se é algo de família ou não é? Há quanto tempo que você é concursado? Nesse último cargo que eu estou, tenho 5 anos como policial penal. Mas a ideia de fazer concurso público começou um pouco cedo. Eu sou natural de Conceição do Jacuípe, Bahia. É uma cidade que fica entre Feira de Santana e Salvador. Capital e segunda maior cidade. E aos meus 18 anos eu trabalhava numa fábrica de insumo para calçado. E naquela época eu já tinha constituído família e tinha aquela responsabilidade de família. Eu lembro que na época eu ganhava R$1,10 por hora, trabalhando 6 horas por dia. Eu ganhava R$6,60. E geralmente dentro da indústria, para você poder ascender, a qualificação é importante? Mas muitas vezes vai além da qualificação. Você precisa da qualificação e às vezes alguém que tem uma simpatia com você. Quem indica ali? Famoso QI. Então aí que você vai despertando para concurso público. Eu lembro que o meu primeiro concurso público, um dos primeiros, foi em 2007, quando eu estudei para a Polícia Rodoviária Federal. Foi o último concurso para nível médio, que tinha vagas para Brasília, Mato Grosso e Pará. E o baiano ele tem fama de ser concurseiro, né? Então ali eu estudei em um cursinho preparatório e posso dizer, quem teve o privilégio de estudar em cursinho preparatório presencialmente, o ambiente é inspirador. Você vê foto de pessoas antes e depois do concurso público. Então foi muito bom. Então eu estudei e ali, um dia antes da prova, ou 2 dias, estava saindo uma excursão de Feira de Santana para poder fazer a prova em Brasília, da Polícia Rodoviária Federal. E aí tinha um concurseiro bem, como é que eu posso dizer? Bem gaiato, conversando com a namorada dele no ônibus, conversando, daqui a pouco ele gritou, cancelaram a prova. E isso nós em Feira de Santana com o ônibus ligado. Bandido. Não, cancelaram mesmo. De verdade? Quando a gente desceu, que entrou no G1, tá lá, que um homem foi preso na Baixada Fluminense, tentando vender o gabarito da Polícia Rodoviária Federal por R$40 mil. Isso foi em 2007. Para vocês que pensam que fraude em concursos é coisa recente, não é. Inclusive tem essa reportagem aí. Então, em 2007, uma pessoa foi presa na Baixada Fluminense vendendo um gabarito da Polícia Rodoviária Federal por R$40 mil. Para você ter uma ideia, R$40 mil hoje é dinheiro? Hoje imagina na 2007. época É muito dinheiro. É muito mais. Então, se eu não me engano, a organizadora era a FUNRIO, que fazia parte da UFRJ. E quando foi verificar nas investigações, era um professor ou um funcionário da faculdade que tinha acesso à prova. Caramba. E vendendo pro... Sim. E foi comprovado que era verídico mesmo. Meu, 40 mil naquela época é uns 100 pra hoje. Mais ou menos isso. Sim. E aí, o concurso foi cancelado. Depois, quando teve novamente, não tive a oportunidade de ir. Era PRF nível médio? Sim, o último concurso para nível médio, em 2017. Vaga somente para Brasília, Mato Grosso e... Já destinava as vagas já também. Sim, né? sim. Brasília, Mato Grosso, talvez Pará. Somente 3 estados. Era o último. Então, muito concorrido. Se eu não me engano, há 300 e poucas vagas. E deu 120 mil inscritos. Caramba, bicho. Muito. E pegaram esse professor, na hora cancelaram a prova? Sim. Puxa. Inclusive, tinha alguns outros baianos que já tinham ido no mesmo dia, só que mais cedo. Estavam na divisa do estado e tiveram que voltar. Então, para vocês verem aí que realmente o concurseiro, aquele que deseja vencer pelo mérito, sem atalhos,
muitas vezes sofre muito. Muito. A gente tava conversando com o Alessandro, né? No último podcast, Sim. né? A vida do concurseiro não depende muito só dele. Tem vários fatores externos tem que outros podem, fatores, que sim. podem ferrar o Que cara. arrebenta com o lado emocional, né? Porque no seu caso você falou que foi o primeiro concurso que você iria fazer? Sim, um dos primeiros. Nossa. Aí depois disso aí, como eu já estava com família, eu pensei, pronto, eu preciso procurar me empregar, ter uma remuneração digna, e naquela época os cursos técnicos estavam bombando. Então o melhor caminho para poder encurtar você de um emprego digno, que pudesse dar uma condição digna à sua família, era curso técnico. Aí eu peguei fazer o curso técnico em mecânica no Senai de Feira de Santana. É um Senai bastante antigo, está lá desde 69, e só poder lembrar, né? O ex-torneiro mecânico que ocupou a presidência, ele se formou em torneiro em 62. E esse Senai está em feira desde 69. E lá tem alguns campeões nacionais e mundiais de fresa, de torno e de solda. Aí eu pensei, pô, aonde é que o estudo pode levar a pessoa? Até outros países. E aí eu fiz o meu curso técnico e comecei a estudar e pegar gosto pelo estudo. Caramba. E aí começou a sair os concursos para a Petrobras. Ao todo, eu fiz uns 6 concursos entre Petrobras e SES Gran Rio. Naquela época, acho que quem fazia a prova acho que era a SES Gran Rio, entre Petrobras e outro subsidiária. Quem fazia as provas era a SES Gran Rio. Então, era 60 questões. Era 20 questões de conhecimento básico, 10 de português, 10 de matemática e 40 questões de conhecimento específico. A primeira prova que eu fiz, eu consegui salvar conhecimento específico. Tirei 24 pontos. Porque naquela época bastava ser aprovado, que chamava muito. Só que entre as 20 de português e matemática, eu acertei só 2, ou foi 3. E aí eu cheguei à convicção. Pô, eu terminei o ensino médio. Então, mas eu não tô bem. Então eu compreendi que eu precisava me realfabetizar. O que é que eu fiz? Comprei o Telecurso 2000, 90 aulas de português de ensino fundamental. Estudei todas, depois ensino médio. Aí fiz o outro concurso. Também tirei as 10, que o mínimo é 50% da básica. Então, de 20, 10.Tirei as 10 de conhecimentos básicos específicos. Matemática, melhorei. Português. Sim. De 2 para 10? Melhorei. Só que tirei 23 na específica, não passei. E aí, o William Douglas ensina isso, né? Toda vez que você faz uma prova que você não é aprovado, aquela prova passa a ser um laudo pericial do que você precisa melhorar. Então, eu comecei a melhorar em português e matemática, mas também tinha que manter o estudo na específica. Pronto, fiz o terceiro concurso, passei. Petrobras também. Petrobras. Em 51, chamaram quanto? 41. Continuei estudando. Passei em 21, chamaram quanto? 11. Não. Continuei no quinto. Aí eu passei em terceiro colocado. Acertou quantas? Técnico de suprimento mecânico. Mas você não vai falar que chamaram 2 não, né? Quando chamaram nessa aí. Ó, eram 2 vagas. Me chamaram. Eu fiz todos os exames. Eu lembro na época que eu saí de Feira de Santana às 6 da manhã, vários dias, para fazer o exame na capital. Na época eu gastei uns R$350 no meu próprio bolso, poder me deslocar. E fiz todos os exames. E maior alegria foi levar os exames para o médico da Petrobras. E lá ele assina assim: apto para contratar. Tinha aquele peso. Eu digo, pronto, com 6 meses eu vou comprar meu HV20S e tal. Só que o concurso venceu. Não. E não me chamou, porque era 2 vagas. E você já sabe, né? Quando você passa dentro do número de vagas, você tem direito subjetivo à nomeação. Quando você passa fora do número de vagas, você tem mera expectativa de direito. Mas acontece, havia um item no edital, o item 10.2, tá na mente, dizia assim, ó: a etapa biopsicossocial se dará de acordo com a necessidade da vaga. Traduzindo, só chama para exame médico quando tem vaga. Então, todos os colegas meus que fizeram os exames médicos no Brasil afora e assinaram como apto, entraram com ação de Justiça do Trabalho. Porque quando fez exame, criou um pré-vínculo. E até onde eu sei, todos foram chamados. E eu não entrei com ação. Por quê? Porque havia uma ação do Ministério Público do Trabalho da Bahia para que a Petrobras desligasse os terceirizados que estavam trabalhando na atividade fim. Só que essa ação durou anos e eu acho que alguns anos atrás houve uma alteração legislativa que ampliou a possibilidade de terceirização de outras atividades. Fim. Então, acabei não entrando.
Acabei não a gente entrando. falou zoando aqui. E aí, eu não sei se passa isso naqueles que estão nesse momento assistindo. O pensamento que veio, poxa, Não é pra mim. logo na minha vez, Terceiro lugar. eu digo, terceiro lugar com a mesma nota do primeiro e segundo. Nos critérios de desempate, Nossa, jovem, que é tá. pior ainda. Caramba. Então, praticamente primeiro. e assim, quando isso acontece, a gente acredita um pouco no divino, começa a se questionar se é isso que o divino tem pra gente. E hoje, depois de tudo que eu passei, eu posso dizer assim, graças a Deus que eu não entrei. Jura? Graças a Deus. Ah, graças a Deus. Mas deixa eu só destacar um detalhe que me chama muita atenção. É a primeira vez, eu tô no mundo de concursos há muito tempo. É a primeira vez que eu escuto alguém falar que estudou pelo telecursos. O português te ajudou mesmo? Sim, sim. No O telecurso. ensino fundamental do Telecurso 2000, eu comprei as 90 aulas, estudei e eu aprendi muito. Muito, E sabe por que isso faz sentido? Porque às vezes o aluno ele vem com muita dificuldade em uma matéria. Vamos pegar o português de exemplo. E ele quer começar a estudar por aquilo que mais cai e ele não vai entender. Ele quer começar por aquilo que é mais difícil e ele não vai entender porque ele não teve a base. Correto. Você se Pergunte preocupou na aí um base. exemplo de adjetivo. Você não sabe dar, às vezes. É, Adjetivo? bonito. Não, eu sei. É Então, legal. mas perceba que às vezes a pessoa não sabe nem fazer uma divisão silábica Sim. e que é mais difícil. Você se preocupou com a base, você entendeu, Sim, né? sim. Sensacional. Sim, sim. Eu quero fazer uma pergunta. O que é quando o concurso fecha, o concurso que ele falou agora? Venceu. O que é concurso vencer? O que é isso? Por exemplo, abre um concurso. Aí em via de regra, tem 2 anos de validade. O Estado tem que chamar em 2 anos. Só que ele acaba sendo obrigado a chamar o número de vagas. Se você entrou, foi aprovado dentro de número de vagas, está garantido. É Entre os direito. dois, data ele é garantido. Sim. Tá garantido. Os dois entraram. No restante, nesse período de validade, se tiver necessidade, o Estado não precisa abrir um novo concurso. Ele chama a galera que já passou. Correto. Só que aí terminou o prazo, tem que abrir um novo concurso. E foi o que aconteceu com ele. Passou o prazo. Passou o prazo. Caramba. Então, justamente ele em terceiro lugar. E aí, logo em seguida, aí veio o concurso da Polícia Penal? Como é que foi? Não, depois você tem várias histórias. Eu tive aqui em São Paulo fazer o TRT de São Paulo, cara. Fiz o TRT de São Paulo, se não me engano, 70% da prova acertei, fiquei fora. Depois fiz o TRT da Bahia, 60%, 70% fiquei fora. Viajei de carro, pense, se eu pudesse, eu viajei de carro para Alagoas. Se eu pudesse, quando eu cheguei lá, eu tinha trocado de nádegas, porque desgastou. Acertei 30% também, mas não entrei. E nesse TRT que eu fiz, embora eu não tenha entrado, o que eu estudei eu não perdi. Sim. Ficou para mim. Acumulou. Aí depois teve um concurso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Foram 80 vagas para assistência de administração. Eu fiz a prova, acertei 82%. E ali, posteriormente, eu fiquei sabendo, né, que deu para ficar em 26º para 80 vagas. E aí eu entrei para ser assistente em administração. A primeira vez que você entrou foi essa. Sim. Poxa, teve outra ainda, cara. Rapaz. Estudando para Petrobras. Petrobras é alto nível técnico. Aí surgiu um concurso para ser técnico em mecânica na Companhia Pernambucana de Gás Natural, em Pernambuco. Eu passei em segundo colocado. Aí eu fui para lá, empresa de sociedade de economia mista, uma parte do governo do estado, uma parte da Petrobras e outra parte da empresa chamada Mitsui Gás. Entrei em exercício, comecei a trabalhar, mas só que eu senti falta da família. Você foi sozinho, Não então. levou a esposa, Sim, não filho, levei ninguém. E aí eu pedi desligamento. Em quanto tempo você ficou lá? Rapaz, fiquei 8 meses. 8 meses longe da Oito família. 8 meses é difícil longe da família. 8 meses. Eu não iria também, não. E aí, agora sim, Eu iria, não tem naquela problema. época, pra mim muito bom. Trabalhei em Recife, ali pertinho de Boa Viagem. Foi muito bom e foi a primeira vez que eu andei de metrô. Porque na época não tinha metrô na Bahia ainda, mas já tinha em Recife. Então, pô, foi muito bom. Foi na época que o Recife teve aquele boom, aquela explosão de desenvolvimento, várias indústrias por ali, o Porto de Suape. Que legal, cara. Então, a Companhia Pernambucana de Gás Natural distribuía gás por todo o estado. Então, foi muito bom. E outra coisa, é muito bom, velho. O respeito, a roupa, é o que eu chamo de fruto da justa recompensa. Foi muito bom. E aí, voltei, comecei a trabalhar na iniciativa privada aqui na Bahia, estudando para concurso público. E aí, eu estudei, aí surgiu esse concurso para a Polícia Penal. Na época, agente penitenciário, né? Pagava acho que é R$1.600, porque era a segunda carga horária, né? 30 horas semanais. Eu falei, poxa, eu trabalho na indústria, Dá pra levar os cervejeira. Eu digo, dá pra eu entrar, pelo menos vou ter tempo e dinheiro para fazer a minha graduação em Direito. Porque quando você trabalha na indústria e você faz graduação em Direito, que é uma área
diferente, você começa a ser limado de oportunidades. Não, esse cara não vou promover não, porque esse cara não vai ficar aqui. Vai sair. Vai sair. É verdade, verdade. É. Então, eu fiz e acredito que o Divino me ajudou. E ali na prova objetiva, para 47 vagas, eu fiquei em terceiro. Caramba! E aí depois, quando corrigi a redação, que eu não era tão bom, caí para 11º para afrodescendente. E ali fazer as outras fases, né? Tem a parte de... Mas você é muito bem no seu concurso, cara. Você chegou num ponto que é o que ele falou de bagagem, ele foi acumulando. 12º. Agora tem porque, rapaz, estudar é bom demais. Estudar é bom... Eu gosto de estudar. O mérito que o estudo traz. Tudo que eu já pude fazer, os lugares que já pude viajar, as pessoas que já pude ajudar. E aí eu tinha feito o concurso da Polícia Penal, da agente penitenciário, tinha sido aprovado. E aí teve as etapas de exame médico, TAF, investigação da vida pregressa. E aí foi quando a UFRB me chamou. Aí eu fui para a UFRB, que é uma cidade a 60 km de Feira de Santana. E aí quando a agente penitenciário chamou, eu pedi exoneração. FPV. O FRB, que era servidor federal, mas era nível médio, e fui ser agente penitenciário. E aí, quando você vai falar com a família, ó, eu estou concursado como servidor federal, universidade, e vou largar tudo para ser agente penitenciário. Trabalha na cadeia. Imagina o medo, né? A família não aprova, não. A família não aprova, não. A mulher não porque... aprovou, não? Eu falo mais a mãe. A mãe. A mãe e os irmãos, com muito medo, com muito medo. Mas digo a você, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Eu sei que penitenciária vem de penitência, de sofrimento. Mas pense em um lugar que eu... Muito feliz. Muito feliz. Muitas experiências. Muita coisa boa. Assim, eu me sinto muito bem. É isso que eu te perguntar. Você falou que... Deu graças a Deus aí que você não passou no... Sim, com certeza. Aí que as coisas fez sentido, né? Porque hoje, graças a Deus, se não... Muito mais satisfeito no... Sim, porque se eu entrasse na Petrobras, provavelmente eu não continuaria estudando e não teria passado para ser polícia penal. E como polícia penal, eu pude aprender muita coisa que eu vou levar para o resto da vida. Por exemplo, cada rosto atrás das grades é mais do que um rosto. É uma história. Então, para quem gosta de experiência com contato humano, se aprende muito como policial penal. Então... Muita experiência. Tem muita coisa para poder contar aqui hoje. Antes de a gente falar da atuação de polícia penal, tem uma coisa que você fala assim com tanto entusiasmo que me chamou a atenção, que é o seguinte. Fica claro que você teve prazer em estudar. E a gente esteve até conversando nos bastidores, você continua estudando. Sim, outras questões como neurociência e tal. Minha pergunta é, você sempre teve prazer nos estudos? Ou no meio do caminho você se descobriu um cara que gosta de estudar? Ou você desenvolveu isso na insistência? Como isso aconteceu para você? Ainda bem que minha mãe deve estar assistindo aí. Eu era um péssimo aluno. Péssimo aluno. Cara, Estudava para passar. E olhe lá, e se pudesse, pescava. Eu lembro que uma vez no ensino médio, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, eu não ligava, não dava importância, não entendia por que estudar. Pra que álgebra? Se para contar as caixas de armazém todo, não precisa de álgebra. Aí eu fiquei em recuperação de matemática. Aí minha mãe esteve na escola, conversou com a professora e falou, tá vendo? Se você se esforçasse, você conseguia. Poxa, cara, esse serviço da sua mãe. Aí digo, pô, não vou estudar. Aí fiz a recuperação. E minha mãe aprova e a professora também aprova. Eu fiz a recuperação e tirei 10. No ensino médio. E aí, depois, quando casado, passando por dificuldades financeiras, eu despertei ainda mais pro estudo. E eu gosto de estudar. Estudar é bom. Então veio mais pela necessidade e a hora que você tomou aquela pancada na recuperação. Sim. Correto. A pancada na recuperação foi tipo estalo e a dificuldade financeira de ter adquirido família cedo foi que motivou ainda mais. Isso é interessante porque eu queria saber o seguinte, você contou em vários períodos que você foi aprovado, mas fora do número de vagas e tal. Sim, ficar habilitado. Do momento que você decidiu estudar para concurso, até o momento que você efetivamente passou na Polícia Penal, quanto tempo durou esse período de concurseiro? Ou acho que uns 5 anos. Uns 5 anos, porque é legal você falar isso, porque às vezes a gente tem alunos, concurseiros, seguidores, que o pessoal estuda por 2, 3 anos e fala, não deu, não é pra mim, acabou, fiquei muito tempo. E você em 5 anos, estudando até ser recompensado, aí eu pergunto, ser apaixonado pelos estudos, esse fator fez diferença pra durar no longo prazo? Sim, com certeza, porque hoje eu continuo estudando, tenho outros desafios, e eu gosto a cada dia de me desafiar ainda mais. O desafio é motivador. Sem dúvida. Você pegar uma prova, vencer a prova, quando sai lá seu nome, você tá lá,
Pô, é gostoso demais. Adrenalina, né? É gostoso. Uma reta final. É gostoso. O Ramon tá vendo muito isso, que a gente acabou de passar o concurso da PCSP, né? E sai gabarito preliminar, aqui aquela adrenalina, é muito louco. É demais. Que depois o aluno olha pra trás, ele tem orgulho dessa fase, né? Uma fase legal. Sim. E aí depois você passou, e aí começou a Polícia Penal, quando você tomou uma decisão, que eu quero saber o seguinte, você falou que sua família tava com medo. Você não ficou com medo? Ou você pesquisou sobre a profissão? Não, eu sou o tipo do cara que eu sou fascinado por experiências novas. Eu queria saber como é. Como que é trabalhar na cadeia. Eu queria conhecer por dentro, entendeu? Eu queria formar o meu convencimento pela minha vivência. Eu sou fascinado por experiências novas. Até minha família acha que eu sou um pouco não muito certo, porque a minha carteira tem 11 assinaturas. Eu sempre estudando, e aí surgiu outra oportunidade, pedia pra sair, ia mesmo. Pedia pra sair, ia. Então, para quem é casado, para quem tem compromisso com família e filhos, é meio louco. Mas assim, eu fico pensando que essa existência, até para quem crê em outra vida além dessa, essa existência é experiência única. Então eu quero, se assim o divino me permitir, quando tiver a velhice, poder olhar para trás e ver assim, poxa, eu não só existi, eu vivi. Então eu queria saber como é ser agente penitenciário, eu queria conhecer por dentro. E não me arrependo. É interessante, né? Porque dá pra perceber que você não tinha tanto apego assim, estabilidade, vou me acomodar aqui. Nenhum apego, né? Nenhum apego, só pela experiência mesmo. Até a família sabe que eu não tenho esse apego. Segurança, estabilidade. Lá na Bahia a gente chama esse pessoal assim de desassombrado. Porque tá tudo bem em Pernambuco. Eu tava lá, concursado. Sociedade de Economia Mista. Ganhava muito bem. Ganhava tão bem que eu fazia minhas compras lá na época e mandava o cartão pra família fazer a compra aqui e mandava de volta o cartão via Sedex e dava. Que loucura. E aí você fala assim, e aí meu filho? Voltei, pedi pra sair. Mas rapaz, estudou, passou em segundo colocado, pediu pra sair. Sim, não queria mais. Não queria mais. Não sei como é que é, porque é questão de perfil, né? Porque eu imagino, eu já tive cargos públicos que eu durei 3 meses e meio, eu pedi exoneração, porque bate aquela angústia quando você não tem. Não... Você pensa assim, pô, eu quero ganhar dinheiro? Quero, porque isso é importante pra poder pagar as contas, ajudar os amigos, guardar um pouco pra viajar. Mas e minha vida? Eu não quero estar fazendo uma coisa que eu acho que não seja útil. Todo dia. Que não seja útil, que não tenha nenhum resultado prático pra sociedade. O foda é você fazer 3 dias é legal, agora todo dia. Todo dia fazendo a mesma coisa que não gosta e não dá. Né? Ou fazer uma coisa que você acha que não tem nenhum impacto pra sociedade. Não, eu quero fazer a diferença. Se eu não puder mudar o mundo, que eu ajude a mudar pelo menos o mundo à minha volta. E isso enriquece a experiência humana. E na polícia você sentiu isso? Ah, sim, demais, pô. Eu acho que todo servidor que trabalha na cadeia tem história, poderia contar um livro. Inclusive tem muitas histórias hoje aqui que... Já contar bastante. Sim. Tá virando até um monte de série agora, não tá virando moda ter série do sistema penitenciário, isso é bem legal. Com certeza, e eu fico feliz até por isso, né? Porque a categoria agente penitenciário, que hoje é a Polícia Penal, não está mais na invisibilidade. É verdade. Tem ganhado destaque, inclusive com a série Carcereiros, primeira, segunda e terceira temporada, teve estreia do filme Carcereiros no cinema, em toda a rede do Brasil. Então as pessoas começaram a ver, poxa, tem esse tipo de força. A série que eu falei pra vocês ali antes, da Irmandade, já tá entre as primeiras da Netflix lá, pô. Nacional, o seu Jorge lá, mostrando os caras lá. Correto. Então, a Polícia Penal tem ganhado visibilidade e eu tô muito feliz com isso. E no seu caso, você foi aprovado, aí iniciou. Como é que foi o início como policial penal? Quando você conheceu a realidade de perto, você foi impactado ou você ficou ainda mais empolgado? Quando eu entrei assim, eu fiquei assim, meio receoso, assim, no sentido de os colegas perguntavam onde é que você mora. Aí eu falava, bom, em tal lugar. Só que com a vivência, eu fui vendo que não era bem aquilo que mostrava na TV. Pô, os internos, eles têm um certo código de ética. Eles respeitam, pelo menos aqui pelo menos na Bahia, eles respeitam os agentes. A palavra do agente tem muito poder, tem muita força. E assim, eles sabem que eles erraram, eles sabem que tem as regras, inclusive tem uma expressão, né, chamada pelo certo. Pelo certo significa seguir as regras. Eles sabem que erraram, sabem que tem um horário para entrar na cela, sabem o que é que fizeram, sabem que tem essas regras. Eles sabem que é justo estar lá. É justo ele estar lá. Correto. Eles têm essa noção. Correto. Aqueles que reconhecem que erraram, têm essa noção. Alguns alegam que foram injustiçados. E há casos realmente que... Acontece, né? Acontece. Então, eu entrei e aí me deslocaram logo para um setor... se não me engano, foi conselho disciplinar na época. Conselho disciplinar. E ali eu aprendi muito também sobre a questão do direito, né, dos internos.
contraditória, ampla defesa, mas onde eu me encontrei mesmo foi quando dei a oportunidade de ser coordenador de integração social, que é quem trabalha na parte de educação e trabalho, com toda essa preparação da pessoa para o retorno à sociedade. E aí eu pude ver que existem casos e casos. Então, eu particularmente acredito na ressocialização. E aí eu defendo que para haver ressocialização tem que ter duas coisas. Tem que a pessoa querer e oportunidade. Mas acho que todo preso pode ocorrer reabilitação. Sim, para mim. Qualquer pessoa Qualquer delito. Qualquer. Você falou uma coisa que eu concordo, assim, para ter ressocialização, primeiro passo, o sujeito tem que querer. Exatamente. Se ele não quiser, o sujeito pode fazer o que quiser, que não adianta, vai resistir. São dois elementos cumulativos. Pode ter a oportunidade aberta aqui fora, mas se ele não quiser, não vai. Então, para mim, são dois elementos cumulativos. O querer do indivíduo e a oportunidade. Como o querer do indivíduo é algo muito íntimo, próprio e dele, vamos trabalhar em oportunidade para que quando ele sair, ele possa escolher se ele quer ir para a vida do crime com todas as consequências ou não. Porque tem gente que sai e não quer ir para o crime. Mas aí a família não abraça. A igreja não abraça. A sociedade não abraça. Sabe quem abraça? O crime. O crime novamente. E aí tem uma expressão na Bahia que a gente fala assim, aí é enxugar gelo. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Alguém tem noção de quanto é que custa um preso para o sistema penitenciário? Segundo a declaração do governador da Bahia, R$ 2.800 por mês. A Bahia hoje está com 12.600 presos. O Brasil tem 700 mil presos. E assim, na Bahia é esse valor. Em outros estados... É mais caro. Sim. É mais caro. Será que a gente poderia pegar esse dinheiro e usar para a educação? Ou fortalecer as forças de segurança pública? É uma discussão que a própria sociedade tem que ter. Por isso que eu defendo. Tem que dar oportunidade a todo mundo. Para quando ele sair, ele vai escolher. Quer ir pro crime? Vá, com todas as consequências. Mas se não quiser também, que consiga. Porque é muito difícil. Para quem sai do cárcere, ninguém dá oportunidade. É muito difícil. E o contrário também é verdadeiro, né? Porque às vezes o sujeito ele não quer. Você pode dar toda a oportunidade do mundo, ele não vai querer. E aí, agora, o que faz uma pessoa querer ou não se ressocializar ou não, continuar no crime? Na minha opinião, tem uma raiz no crime que é o seguinte: o estímulo. Então, quando você percebe que o crime compensa, e até em termos financeiros hoje, que hoje o crime está muito bem estruturado, o sujeito, para ele, mesmo que ele dê oportunidade, para alguns, não vai fazer muito sentido ter uma vida honesta, porque o cara pode ficar milionário no mundo do crime. Então, talvez estrangular esse lado financeiro de que o crime compensa, né? E dar oportunidade, acho que vai estimular a pessoa a querer a ressocialização. Eu quero até um ponto de vista seu bem prático, porque eu tive algumas impressões negativas quando eu comecei no mundo criminal, como advogado, que quando eu ia para alguns presídios, eu olhava os presos trabalhando em ressocialização aqui em São Paulo, eu percebia assim, presos costurando bola de couro, construindo barquinho de palito de sorvete. Então eu percebia que eles praticavam atividades que não traziam nenhuma qualificação para quando eles saíssem do presídio, para quando fosse para o mercado de trabalho. Era algo meramente terapêutico. Como é que é hoje? Como é que é na Bahia? Há de fato alguma qualificação para a pessoa sair dali? Pelo menos com alguma vantagem, algo a mais para oferecer para o mercado de trabalho? O Estado dá isso? Dá sim. Agora acontece. É porque quando se fala de prisão, ninguém quer. Quando você convida empresário para trabalhar na prisão, ninguém quer. Na Bahia tem chamados editais de chamamento para utilização de espaços públicos. Você utiliza espaços públicos com energia elétrica do Estado, com mão de obra abundante, sem vínculo empregatício, pagando 3/4 salário mínimo. Isso é um estimulante. E aí tem os critérios para poder avaliar as propostas. Qual é a máxima remuneração que você pode fornecer? Qual é a quantidade máxima de pessoas que você pode contratar? E tem que ver aquilo que você vai produzir. Porque se for uma indústria de chave de fenda, não dá para produzir dentro da idade prisional. Então há esse estímulo, porque a questão é, talvez tenha um crime que tem grande repercussão na sociedade, que todo mundo fala, tem que prender, tem que prender, tem que prender. Depois que prende, esquece. Então o pessoal clama por justiça, mas depois que a pessoa está presa, e outra coisa, essa pessoa que está presa, a gente gostando ou não, em algum momento voltará para a sociedade a qual todos nós fazemos parte.
A gente precisa decidir isso como sociedade. Quando eu perguntei se acredita que todos podem ressocializar, tava pensando nos estupradores, pedófilos, esses caras aí. Você acredita que esses caras também... Sim, se ele quiser e tiver a oportunidade, porque eu defendo que existe a recuperação, sim, com 2 elementos cumulativos. Ele tem que querer e ter a oportunidade. Pode ter toda a oportunidade do mundo. Se ele não quiser, não vai. Eu acredito. Pra mim, qualquer pessoa é recuperável. E respeito às opiniões diferentes, com certeza. E qual que era o seu trabalho exatamente nessa parte de ressocialização? O que você fazia no dia a dia lá? Tinha mais que controlar, porque lá dentro da unidade havia, e há ainda, né, escola do governo do estado dentro da unidade prisional, para poder dar aula ao pessoal, né? Então tinha essa parte de coordenar os professores e também para poder monitorar as empresas que trabalham lá dentro, para ver para pagar certinho ao apenado, ver se está recolhendo o pecúlio, selecionar as melhores pessoas que queriam a oportunidade de poder trabalhar para que seja rentável para o empresário, para que não tenha estresse com o empresário. Então toda essa parte focada em trabalho e estudo era nesse setor. Inclusive, há um projeto do DEPEN, se não me engano, chama PROCAP, né? Programas de capacitação permanente. O DEPEN vai na unidade, dá a instrução e deixa lá os equipamentos. Na unidade onde eu atuava, lá tem tanto a oficina de panificação, o DEPEN foi lá e deu um curso de panificação e deixou todos os equipamentos lá. Aí depois houve um edital de chamamento público e tem um empresário hoje fazendo pão lá. O DEPEN foi lá e deu aula sobre costura e deixou todo o equipamento lá. Sim. E lá se costura a roupa dos próprios internos. Então tem esse programa de capacitação permanente, PROCAP, do DEPEN. Então era uma das funções que esse setor era responsável. E nessas aulas, eles têm aulas do que lá? Formação, ensino fundamental, médio e às vezes até técnico. Chega o... Sim, recentemente Bacana. Curso técnico lá de contabilidade. Foi contabilidade? Acho que foi contabilidade. Inclusive chamou a imprensa e mostrou, o pessoal tá estudando e tal. Sim. Pô, legal. E lá tem computador pros presos? Não, computador não. Porque isso seria algo interessante até para qualificação, porque hoje, se a pessoa sai do sistema penitenciário e fica fora da internet, é difícil arrumar um trabalho. Hoje tudo tem computador, né? Seria uma boa também para investimento. Seria uma boa. Em termos de aprendizado, sim. Mas, assim, quando se fala em ressocialização, há uma grande resistência de muita gente. Então, fala assim, não, vamos colocar computadores para poder ensinar presos a estudar. No geral, a grande resistência. Por quê? Por causa do sentimento punitivo, repressivo que está dentro do ser humano. Não quer dar como forma de privilégio, é isso? Não quer... Na verdade, a maioria das pessoas, inclusive pesquisa dizia isso, né? Para mais de 50% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto. A cadeia é feita para punir. E são as pessoas que fazem concurso, que passam em concurso, que têm cargos de gestão. Então, quando se fala em ressocialização, há uma grande resistência. Porque tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que a questão do sentimento punitivo repressivo mesmo, dentro dela. Então, a mídia muitas vezes trata muito isso, né? Sobre essa questão, né? Ter raiva mesmo de quem cometeu o crime. Ter raiva. Então, a pessoa faz um concurso, passa, às vezes alcança um cargo de gestão, responsável por poder mandar uma certa verba para um setor específico, e ele não manda porque ele não acredita naquele projeto. E não dá voto, né? Também tem isso, não, a questão não dá voto. que até para o mais egoísta, acaba sendo um pensamento errado, porque se você pensar no longo prazo, é o que você falou, o Brasil não tem pena de prisão perpétua. Correto. Uma hora o sujeito vai sair dali. Exatamente. Então tem que ter esse caráter utilitarista, o sujeito tem que sair melhor do que entrou, que você vai piorar. Você precisa se esforçar. Você dá o seu melhor como servidor, como gestor público, para que a pessoa saia melhor do que entrou. Sim. Se ela sai pior do que ela entrou por conta exclusivamente dela, é a opção dela. Você precisa dar condições da pessoa poder melhorar. E há muitas histórias. Eu posso dizer que o nosso país, em alguns rincões, ainda é um país de miseráveis. Sim. Porque tem gente que às vezes sai e volta só para ter uma alimentação. 3 vezes por dia. Que loucura, sério? Porque tem gente que sai e a família abandona. Fica debaixo da ponte. Comete um crime para voltar para cadeia. Isso acontece, sabe aonde? Sim. Parece sacanagem, mas na França e na Espanha, eu lembro, tem um professor que eu gosto muito, o Rogério Greco. Sim. E ele fez o doutorado dele na Espanha e ele conta que lá o presídio é de primeiro mundo. Tem chefes de cozinha francês, lá tem academia, universidade, tem tudo. Aí ele fala no Brasil, o pessoal não entende muito justamente por esse sentimento. Sim. Acho que não, que tem que punir e tal. Só que ele fala o seguinte, por conta de inúmeras oportunidades de capacitação, o índice de reincidência lá é tipo 3
por ser quase ninguém. E geralmente quem reincide é o estrangeiro que entra na Espanha para cometer crime para morar na prisão. Então tem gente que realmente, por necessidade, por querer uma vida melhor, comete o crime para morar no sistema penitenciário. Sim, sim. Doideira, É doideira. Ah, são muitas histórias. Agora, sobre o ambiente, que o Ramon tinha até perguntado. Precisa perguntar. Como é que é? Porque assim, aqui em São Paulo, a gente sabe que os presídios são bem violentos, tem problema de rebelião o tempo inteiro. Como é que é lá? O preso, no dia a dia, ele respeita o policial penal? Há um pacto ali de convívio? A política da boa vizinhança, um respeita o outro? Como é que funciona no dia a dia? Eu posso dizer por experiência própria, pelo menos na Bahia, há um grande respeito dos internos com os policiais penais. É que nem a expressão que eu falei nesse instante, né? Pelo certo. Pelo Ele certo. sabe o que é certo. E o diálogo é tranquilo? Como é que... Pra mim é tranquilo. Pra mim é tranquilo. Na sériezinha lá é o certo é o certo. O certo é o certo. Conhecendo você, é fácil gostar de você, dá pra perceber. Você é um cara muito gente boa. Mais ou menos, não manda no fogo não, viu? Isso acontece com todo mundo, lá todo mundo, até aqueles mais, de repente um policial penal mais bravo, ali cara mais fechado. Mas é isso, quando a gente chega pra trabalhar de manhã, os internos já falam assim, pô, hoje é não sei quem, o plantão hoje é alterado. Então todo mundo fica pianinho, Já sabe. não vai na guarida pedir muita coisa, a não ter que ter alguém morrendo mesmo, por causa do jeito do colega, não que seja errado, é o jeito dele. Então eles sabem como viver. Sim. Eles sabem como viver. Eles têm consciência. Tem consciência. Inclusive, assim, se for um agente que trabalhe corretamente mesmo, para tudo certinho, seguindo os procedimentos, a legalidade, os internos não aceitam que outros internos venham desrespeitar, não. Porque para chegar na guarita e conversar com um policial penal, só pode conversar os frentes ou área livre, que são internos que têm liderança e confiança dos outros internos, ou o carteiro, que é o interno que tem uma certa instrução, ele é titulado de carteiro porque ele que faz as petições para a Defensoria Pública, para médico, porque na maioria das pessoas que estão privadas de liberdade são gente sem instrução. Então, só quem pode conversar com nós, policiais penais, ou o carteiro, ou frente, ou área. Não pode, não. Orelha seca lá não pode. Por quê? Se ele vier conversar comigo e de noite tiver uma batida em uma cela, o que é que vão dizer? Foi ele que deu. Não podem encostar. Entendeu ou não? Agora eu fiquei curioso, explica melhor essa ideia do carteiro, de cada uma das Porque funções. o outro cara, o orelha seca lá que vier falar com ele, e os caras vê, vai falar que ele tá dando as coisas da cadeia pros caras. Sim. Correto. Entendeu? Então, o carteiro é aquela pessoa que tem uma certa instrução que foi preso, ele é selecionado para poder fazer petições para a Defensoria Mas ele é selecionado por quem? pelos próprios internos. Ah, é? Interno, ó. O advogado dos cara. Caramba. Você que vai ser o carteiro, vai fazer a correria pra gente aqui. Então ele faz a petição pra Defensoria Pública, Cara, pra médica. o que você tá falando agora faz sentido pra mim, porque teve uma vez, eu estagiei na Defensoria Pública, e teve uma vez que chegou pra gente em plastificado um papel higiênico com habeas corpus. E aí, Bem bonitinho. E nem precisava mandar pra gente, era pra ser direto pro juiz. Só que o juiz, ele preferiu mandar pra defensoria reforçar. Reduzir a termo. Mas tava muito bem escrito. Não tava. Tava muito bem escrito. E aquilo me chamou a atenção. Agora faz sentido o que você tá falando, agora encaixando as E ideias. outro cara qualquer foi falar com vocês, os outros desconfiam desse cara. Desconfia. Não pode nem ouvir. Aí é até melhor evitar conversar. Correto, eles desconfiam. Não Interessante. pode. Não pode. Olha que legal. É uma regra da cadeia. Você sabe que não pode. Inclusive, uma vez um chamou outra atenção. Um chegou pra conversar comigo. Ô, seu Silvio, eu tô aqui, vem pra mim, me ajude lá pra eu conseguir um trabalho na casa. Aí chegou um dos áreas. Você sabe que não pode conversar aqui sem falar com a gente. Não, mas seu Silvio é de boa, seu Silvio é nenhuma. Não, mas você sabe que não pode. Porque os áreas também sabem quais são os agentes que possam estar se corrompendo ou não. Então, quando você trabalha certo, quando você anda certo, não tem o que temer. Eu acho que todo servidor público deveria ter coragem de chegar e falar em público assim, ó. Tá com suspeita de mim? Eu assino qualquer documento com validade jurídica para abrir o meu sigilo fiscal, bancário, telefônico, operação telefônica. Não tenho medo não, pô. Não tá certo? Não dá certo? É porque dentro do ambiente prisional existe esse... Pô, tipo, é como se todo mundo estivesse sob suspeita. Porque foi plantado isso na mídia, né? Sim. Para muitos na mídia, se a gente for pedir um adjetivo para o agente penitenciário, os adjetivos serão bruto, violento, torturador, sem instrução. Porque isso é no geral. Mas assim, quem anda certo não tem o que temer. Não tem o que temer, não. Ah, tô preocupado, tá falando. Não, pode investigar. Assine qualquer documento. Não tem o que temer. E esse tipo de coisa não é divulgado, né? Infelizmente. Não é. Não tem informação. E essa é uma das funções do canal e também está aqui hoje. Mostrando à sociedade. Quem somos nós, policiais penais? Somos brutos? Somos sem instrução? Não. Somos pessoas
iguaizinho a qualquer outras. Nós choramos, nós rimos, nós nos emocionamos, nos alegramos e às vezes também nos estressamos. Então é importante conversar, é dialogando que vai desconstruindo esses estereótipos sobre o policial penal, sobre a cadeia, sobre a execução penal. As pessoas que estão presas lá é um recorte de sociedade. As pessoas que estão lá são diferentes de nós? Não. É interessante você falar isso, porque nesse contexto de uma boa convivência, os próprios presos se fiscalizam, né? Porque um chamando a atenção do outro é interessante. Isso chama a atenção do outro pra manter a ordem ali, pra manter as regras. Eles observam até quem passa mal, porque às vezes quem passa mal precisa tirar do pavilhão. Então, se essa pessoa que passou mal tava desmaiada no pavilhão e a partir do momento que a gente socorreu ele levantou e ficou de pé, os caras ficam de olho. Outro dia teve uma rejeição. Um senhor passou mal e quando foi voltar, aí o pessoal falou: ô, seu Silva, a população rejeita aí, viu? A população rejeita. Eu digo o quê, rapaz? O coroa aqui sempre trabalhou certinho aqui. Não, seu Silvio, não, ele passou mal num dia aí e depois tem um batido em tal cela aí. A população não quer, não. Então, para a população, a batida na cela tal foi o senhor que passou mal que deu. E até onde eu sei, ele é inocente. Entendi. Então, os próprios presos ali cobrando. Sim. Eles têm um código de ética bem elevado, né? Com a diferença que a violação do código de ética não tem, não tem benefício, não tem transação penal, é pena. Primeira sanção. Aí você pergunta, deu uma merda lá. Primeira sanção. Depois contraditório para defesa. Lá não tem conversa, não. Você usou uma expressão quando a gente estava conversando antes. Dos baculejos. O que é isso? Fiquei curioso. O que é baculejo? Baculejo é uma expressão comum que os policiais usam quando se dá uma revista, né? Então, baculejo em quadro ou geral é uma revista. Então, dentro do ambiente prisional, baculejo são essas operações que nós fazemos para poder encontrar ilícito. Pelo menos na Bahia, porque ainda não regulamentou a Polícia Penal, nós fazemos isso com apoio da Polícia Militar. Então, a partir de dado da inteligência, define-se um pavilhão. A Polícia Militar chega cedo na unidade, uma companhia especializada, e aí a Polícia Militar faz a contenção, a gente tira os internos das celas e faz o procedimento, tira a roupa, abaixa, agacha, sopra, levanta a língua e vai para um local específico. E nós, policiais penais com a expertise, adentramos a cela para poder verificar se há algum ilícito ali dentro. Isso é um procedimento de rotina ou é só quando tem algum BO? Geralmente tem tempo em tempo. A partir da inteligência. Então, o ideal é ter de 15 em 15, semana em semana. Quando, tipo, por exemplo, a suspeita. Sim. E põe a cela toda lá de pelado lá, manda soprar. Correto. Aí retira e coloca num lugar específico. E aí os agentes penitenciários que têm expertise onde estão os ilícitos, a gente vai encontrar. Aí tem a expressão, né? Cafofo. Cafofo é o local onde a pessoa cava para poder esconder celulares, drogas e outros ilícitos. Cafofo. Correto. São os neologismos da cadeia. Eu vou fazer uma pergunta, desculpa a minha ignorância, mas por que assoprar? Por quê? O cara tá com o negócio no... Se tiver com algo introduzido no ânus, provavelmente pode sair. Assoprar. E aí eu trago outra informação. Se o cara ele comete crime sexual, geralmente lá, quem comete crime sexual fica em pavilhão específico. Pedófilo, estuprador... Correto. Pavilhão específico. Porque uma grande rejeição da população carcerária é porque eles têm mãe, eles têm irmã, esposas. Beleza. Mas, porventura, tiver uma pessoa com um crime desse num pavilhão normal e tiver uma batida dessa, é dentro, lamentavelmente, do ânus dele que ele vai colocar. Então, celular desse aí, smartphone, já foi pego dentro do ânus de pessoas lá dentro. Já viu essa cena, já... É lamentável. E assim, se o crime dele é esse, fala assim, ele é artigo, ele é 213, ele é obrigado a colocar. Qual que é o 213? Coloca. Rapaz. Então, se ele celular, smartphone, não é largo, mais dentro. Eu olhei pro smartphone pra ver. Não vai com essa capinha gigante aqui. Mas, agora, uma outra dúvida que eu tenho, porque assim, quando eu tava no início da advocacia, eu visitei vários presídios e aqui em São Paulo a estrutura é bem ruim. Tem muita gente que acha que aqui não é bom, não, é ruim. Como é que é a estrutura do sistema penitenciário lá? Tá superlotado? Como é que é o dia a dia? Limpeza. Complementando, a limpeza... Eu vou falar assim, pelo que eu conheço mais de perto. Eu atuava no Conjunto Penal de Feira de Santana, que é o maior conjunto penal da Bahia, em extensão e número de vagas. A capacidade é para 1.356, hoje está lá com 1.800. São 13 pavilhões, 11 pavilhões masculinos, um feminino e uma unidade de triagem.
Mas eu posso dizer que na Bahia ela tem uma das melhores situações prisionais no país, no quesito número de vaga para número de presos. A Bahia hoje tem 12.095 vagas formais para 12.600 presos. Nossa. Quase 1 para 1. É. Quase 1 para 1. Então, o Conjunto Penal de Feira de Santana teve uma reforma recente e a partir dessa reforma diminuiu-se muito o contato do policial penal com o agente. Então, a abertura é por cima. Eu mandei umas fotos pro professor, a abertura é por cima. Então, lá tá bem melhor. E assim, o quesito dignidade, claro que pode avançar cada dia mais, mas pelo que eu conheço, o Brasil afora, pelo que eu já estudei, ainda dá para poder falar essa palavra lá. Agora sim. Aquelas negócio de cela com que cabe 5 e tem 30, não tem lá, não. Não. Agora na cela que cabe 4, ter 8, sim. Na cela que cabe 6, ter 10, ter 11, sim. Mas aquelas imagens que você vê na TV, um monte de gente na grade, botando a mão pra fora, pelo menos lá não. Nego como fala? Fica tudo em pé e não dá nem pra deitar. Não. Dorme em rede. Não. Às vezes não tem comarcas, né? Comarcas são as camas de pedra, também conhecida como jega, né? Outro neologismo da cadeia. Jegas são as comarcas, que são as camas... Comarcas é boa. Que são as camas de pedra. Eu assisti no seu canal um vídeo, até comentando contigo aqui antes, se eu não me engano foi da Globo, do Profissão Repórter. Sim. E é engraçado, porque quando a gente assiste você comentando, vai clareando, tudo vai ficando mais fácil de entender, mas eles vão criando uma reportagem tendenciosa para falar que a situação tá ruim do sistema penitenciário, aponta alguns números falsos, e eles tocam nesse assunto da população carcerária. Só que o que me chama a atenção é que eles vão entrevistando os visitantes do sistema penitenciário, e é óbvio que a pessoa vê a câmera, vê o jornalista ali, ele vai querer falar mal, vai detonar e tal. Como é para você ver esse tipo de reportagem da mídia ali, detonando de uma realidade que você sabe que não é essa? Ali foi uma reportagem de 2017, de lá para cá houve alguns avanços, mas eu posso dizer que o sistema penitenciário sempre há pontos de melhorar. E no caso Salvador específico, ali no complexo da Mata Escura, no último vídeo que eu fiz, se não me engano, contei 9 unidades. Então, dentro do complexo há várias unidades, algumas mais novas e outras nem tantas. Então é como se fosse uma coxa de retalho. Então tem algumas unidades que merecem sim um tratamento especial, mas é importante falar que a Bahia hoje tem 26 unidades prisionais, 23 de funcionamento, e lá tem um tipo de gestão que é sui generis, pelo menos eu conheço no país, né? Chamada cogestão. É como se fosse uma gestão compartilhada do público e do privado. A questão é que, como a gente sabe, a atividade de polícia penal é carreira exclusiva do Estado. E o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. E aí o que acontece? Há esses editais de cogestão, dessa gestão compartilhada, e o edital diz bem específico, o cargo de diretor adjunto, chefe de segurança, chefe de serviço, chefe de registro de controle, chefe de enfermagem, esses vão ficar na mão do Estado. Por quê? Se houver algum questionamento jurídico, dizendo, não, rapaz, vocês estão colocando atividade, poder de polícia na mão de pessoas privadas. Qual o argumento? Não, o poder de polícia é na mão do Estado. Nós terceirizamos, privatizamos atos de execução, atos de consentimento e de fiscalização. Os atos, a sanção e a ordem na mão do poder do Estado ainda. Sim. Então, o que eu posso dizer? Isso é como se fosse uma gambiarra jurídica, que lamentavelmente na Bahia. E assim, esses presídios são assim, fazer modelos. Porque lá você tem o cara que substitui o policial penal, o agente de disciplina, o agente de ressocialização. Então você tem sempre a unidade com baixa capacidade, um número grande de funcionários, então as coisas fluem mais. E para a sociedade, o que é que mostra? Opa, o privatizado funciona bem. Então vamos privatizar tudo? Então há por trás disso aí uma intenção. A questão é que quando o poder público presta esse serviço, a intenção é a coletividade, o interesse público. No artigo 1 da LEP tem lá, né? A lei existe para a disposição da sentença e para promover a integração harmônica, ou seja, preparar o cara para retorno à sociedade. A questão é, quando o particular vai atuar em presídio, qual é o desejo dele? Lucro. E como é que a gente vai maximizar os lucros? Ou eu vou atuar com lobby perante o Poder Legislativo para poder criminalizar condutas
eu tenho um certo contingente de gente encarcerada, ou eu não vou investir em ressocialização. Manter o sujeito preso. Correto, porque senão vai acabar o negócio. Porque esse modelo, se eu não me engano, é parceria público-privado. É tipo. Na parceria, a PPP, como é que funciona? A iniciativa privada, ela ganha por preso. Sim. Então, quanto maior o número da população carcerária, maior o lucro, o repasse do Estado para aquela empresa vencedora da licitação. Mas essa sensação de que a população tem, que o privado trabalha melhor que o público. Por exemplo, pensa em São Paulo. Tem o Poupa Tempo. Poupa Tempo é um órgão lá que funciona bem pra caramba, porque é todo mundo privado. Então dá essa consciência. Não é verdade na prática. Não, ó. Em algumas áreas, eu entendo. A questão que nessa área específica de custodiar a pessoa que vai à liberdade, o empresário, visando lucro, ou ele vai atuar junto com o Poder Legislativo e dizer assim, ó... Vamos prender mais. Tem que prender mais, senão eu vou perder meu negócio. Ou eu não vou investir... Pra melhorar os caras, pros caras não saírem. Nós já tivemos casos. Quem impede com isso a sociedade. E assim, tudo é testado na prática. Já tivemos, acho que se não me engano, um caso que pegaram um juiz que ele era subornado, ele ganhava propina para ficar transferindo do sistema penitenciário público para PPP. Para o sistema penitenciário. Então ele ganhava propina só para mandar, para determinar a transferência, para aumentar o lucro e ganhava repasse. PPP. Então você gera esse tipo de problema. Mas para você entender melhor, eu vou te dar um outro exemplo. É algo equivalente com o que aconteceu há alguns anos aqui, se não me engano foi até em São Paulo, não lembro agora exatamente o que foi, que tentaram privatizar também a questão da multa de trânsito. E aí criou-se uma indústria da multa. Sim. Porque o que acontece? Se você dá lucro por multa, a empresa ganha um percentual, ela quer multar toda hora. Correto, isso é multa. maximizar o lucro. Exato, aí você vai Não é colocar... política pública mais, né? Exatamente. Perder o interesse público. Aí você sai prendendo a rodo, prende todo mundo para que... E deixar essa área na mão da iniciativa privada, como sociedade, eu acho que a gente perde muito. Não só como sociedade, juridicamente, se a gente for ver, não é possível. O que foi feito foi uma gambiarra jurídica. Um jeitinho ali. Sim. Eu particularmente, antes eu até era simpático a privatização, mas depois de um tempo, além disso, tem um outro risco. Porque quando você abre para licitação, o que impede de um crime organizado bem estruturado criar uma empresa de fachada e ganhar uma licitação dessa? Aí coordena toda a administração da penitenciária. Então ainda tem esse outro risco também. Correto. Tem esse risco Não também. tinha nem pensado nisso. Então é uma fragilidade muito grande. Sim. Tem alguns setores que não dá. É difícil. Não dá, exatamente. Tem alguns setores que não dá. Os libertários lá, aquele pessoal que pensa dessa forma, acho que nem a segurança pode ser pública. Mas para um libertário, talvez nem cadeia deveria existir, porque não tem Estado. Aí vai colocar cadeia privada. É que a segurança seria privada também, né? A polícia é privada. E a lei é privada? A gente penal privada. Chega em algumas utopias que não. Quem vai determinar o que é estranho. Agora, falando nesse assunto, uma outra coisa que a gente até começou a falar nos bastidores aqui, e eu fiquei bem curioso pra gente aprofundar, que é o seguinte: parte de sinal telefônico em presídio. Por que alguns presídios não bloqueiam sinal telefônico? Esse assunto é um pouco espinhoso, mas vamos lá. Alguns estados têm bloqueadores e outros não. Teve alguns estados, inclusive onde eu nasci, né, que o Estado criou uma lei que obrigou as operadoras a colocar bloqueadores. As operadoras, através da Associação Nacional, recorreu ao STF sob o argumento: opa, telecomunicações não compete o Estado legislar, somente a União. A STF declarou inconstitucional. Se a gente for falar com o governo do Estado, por que não coloca aqui? Não, a gente colocou a lei para a operadora e elas recorreram. Mas, na verdade, o que eu vejo aqui é um plano de fundo. Porque as unidades prisionais, quando não tem bloqueador, você tem elemento de informação suficiente para a Polícia Civil. E, às vezes, alguns estados adotam essa política, só que isso, às vezes, acaba criminalizando o servidor. Porque como tem operações que nós tiramos lá 50, 70 celulares, eu já trabalhei até como assessor de comunicação também na unidade prisional, até os gestores ficam com receio: não vamos colocar na imprensa não, porque senão vão questionar como é que entrou. Eu digo: não, a gente tem que colocar que tirou e a gente tem que dizer. Porque dessa forma, a Polícia Civil tem elementos, mas toda vez que sai esses 50, 70 celulares, o que é que as pessoas pensam? Ah, foi o servidor que colocou. Já vai aponta a corrupção. Eu ia perguntar, como que entra esses negócios aí? Ó, entra com certeza corrupção de alguém, entra por arremesso, entra por drone. Drone é bastante. Por arremesso? Sim, é porque tem unidades Na porta, nos caixeiros no muro e joga o negócio? joga. Lá mesmo já foi apreendidos alguns jovens com estilingue. Antigamente é pombo correio. Treinava pombo correio pra entrar. Há relatos de gatos. Você amarra o entorpecente no gato, sabe o gato anda ali dentro, pronto. Ó, corrupção deve ter certamente. Sim. Corrupção, arremesso, drones. E assim,
lembrar que não é só o policial penal que tem acesso à unidade prisional. Outras forças policiais dão apoio, pessoal da cozinha. Então, a minha sugestão para evitar qualquer tipo de questionamento é: coloca um scanner corporal na frente da unidade e todo mundo, todos os servidores, diretor, policial civil, militar, todo mundo, advogado, religioso, pronto, acabou. Ah, peraí. Vamos lá. Vamos com calma, porque agora você deu uma luz aqui. Porque, realmente, quem tá de fora tem sempre esses mitos do que é vendido pra gente. Algumas informações são negligenciadas. Sim. Então, segundo você, quando há o bloqueio, e isso por si só, e aí aparece o celular, a culpa é sempre do policial penal. Fala, olha, Sempre. deixou entrar e tal. Nunca Sempre. vão falar, olha, pô, o cara foi eficiente, o cara descobriu. Não é descoberta. Não. Deixou entrar. Sim. Por outro lado, quando libera, pelo que você falou então, a Polícia Civil, ela tem mais elementos pra investigar. Quando você já correr solto. Exatamente. Tem a escuta, a interceptação telefônica. Correto. E descobre plano do crime organizado, Como é que crimes. tem operações específicas que a Polícia Civil chega lá, ou da Bahia, ou a Polícia Civil da União, Polícia Federal, em celas específicas? Sim, exatamente. Já sabe o que tá acontecendo. Já sabe onde. Aí o que é que eu penso? Chabu. Enquanto tipo de conversa for o tipo de conversa sem muito nível de periculosidade, tá conversando com o papai, com a mamãe, com o irmão, tranquilo. Quando fala que vai pegar alguma autoridade, aí bate lá. Em compensação, ou quando você fala do scanner, é para os funcionários públicos. Sim, Para pra dar todos. garantia de que não foi todo mundo. Correto, pra quando encontrar, saber, ó, por aqui não entrou. Não, todo mundo não, porque aí se for todo mundo, E- aí seria uma antecipação do bloqueio, porque o sujeito não vai ter celular lá dentro. Sim. Então é mais para aumentar a credibilidade do policial Sim, penal. correto. Para o que foi encontrado lá, a gente saber que não foi pelo servidor que entrou. E também a gente precisa falar a verdade, né? Alguns visitantes, alguns familiares não contribuem. Na unidade lá a gente recebeu alguns equipamentos, alguns foram alugados, eu acho que outros foram doados pelo DEPEN, que foi usado na Copa. Então tem detector de metais. Então, tipo um portal. Código de aeroporto. Passou, apitou, detectou metal, a gente fala, ó senhora, detectou metal. Você precisa ver o que é. É precisa de cabelo, é o sutiã, a senhora não Anel. pode entrar. Beleza, depois que colocou isso, é que as pessoas, você vê como ser humano, a gente até falou isso nos bastidores, né? O quanto o brasileiro, ele é inspirador. Algumas visitantes, descobrimos isso depois, começou a comprar aquelas luvas de eletricistas, que é grossa, cortava os dedos das luvas, introduzia ali um celular dentro da luva, tá revestido de borracha, porque é grossa, colocava dentro da genitália e ia no banco. Ao passar na porta giratória do banco e não apitar, aí pensava, agora eu posso ir visitar não sei quem. Genial. É muita A inspiração. criatividade é só pra coisa ruim. Brasileiro é bom, genial. cara. Rapaz, imagine. E aí? E aí depois a gente descobriu e começou a fazer outros procedimentos. Caramba. Então você vê, alguns familiares não contribuem para que venha melhorar a segurança nas unidades E aí, prisionais. nesses casos, como é que é? Já dá voz de prisão na hora para o visitante também? Qual é o procedimento lá? No caso é pegar e levar para a delegacia. Sim. Já dá. Já tá preso. Dá a cana ali mesmo. É. Sim. Aquele negócio igual da série lá que põe a mulher entra numa salinha com uma outra agente penitenciária, tira a roupa, manda soprar, Isso agachar. acabou. Visita íntima, revista íntima, isso acabou. Isso é degradante. Não tem. Não, Já acabou porque- tem um tempinho já. porque está se avançando, utilizando equipamentos. Porque isso diminui o ser humano. Até para nós, servidores. Imagine um homem, servidor homem. Todo dia, não sei se vai cortar isso, né? Vem no pinto. Pô, cara, não é fácil. A mesma coisa a mulher. Levanta seio. Agacha, É. sopra. Isso É diminui o humilhante, ser humano humilhante. que está sendo submetido. E para nós, servidores, também é constrangedor. Isso é constrangedor. Sim. E se chegou a atuar, você comentou com a gente por cima da questão do presídio feminino. A realidade é parecida com o masculino? Não, eu Como é posso que é? dizer que as mulheres no Brasil, elas sofrem muito mais do que os homens. A maioria das mulheres que estão presas hoje são por tráfico de drogas. E vamos lembrar que um dos verbos que caracteriza o tráfico de droga é ter em depósito, guardar. Então, muitas mulheres estão presas porque tinham em depósito ou guardavam Ou tá com o desgraçado do traficante lá e Correto. vai junto. É isso. do irmão, do filho, do sobrinho, Namorado. do namorado. Eu tenho E uma prima que acontece. foi isso, pô. É verdade. A minha prima, ela tava junto com o cara lá na praia e o cara era traficante, ela não sabia. Pegou, tava O junto. cara tava junto, ficou preso 2, 3 anos. Nossa. E ó, quando a mulher cai presa, ninguém visita. 90 a 95% das visitas que vocês veem em unidade prisional, aquelas filas imensas, são para visitar os homens. Os homens, as mulheres sofrem de abandono
afetivo e conjugal. Inclusive, recentemente, o ministro Edson Fachin, ao julgar se era possível ou não, constitucional ou não, suspender a visita íntima nas unidades prisionais, ele falou lá, a visita íntima não pode ser negada a ninguém, em especial às mulheres, que são constantemente vítimas de abandono conjugal e afetivo. E aí, para aqueles que estão ouvindo, eu aconselho o livro Presos que Menstruam, da autora Nuna Queiroz. É um relato brutal de mulheres tratadas como homens nas cadeias brasileiras. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque assim, o que você acha? Por que você acha que ninguém visita a mulher, em compensação o homem está sempre sendo visitado? Qual o fator, na prática? Tem um estigma também, né? Porque assim, o homem não quer se submeter àquilo que a mulher se submete para ser visitante. Né? Passar por aqueles procedimentos, aguardar em uma fila, às vezes exposto ao tempo, e aquela questão. E a mulher mata e morre pelo homem ali, né? Já vi muito assim, né? Sim. E aquela questão, tá na fila para visitar uma pessoa presa. O estigma é muito grande. Então as mulheres sofrem, viu? Inclusive para chegar até no seu período de ciclo menstrual e não ter absorvente, ter que usar miolo de pão. Miolo de pão. Né? Miolo de pão. São relatos... Caramba, então mas o Estado mesmo, essa parte eu não entendo muito. O Estado ele fornece para alguns sim, a questão é que quando faltou, acabou, né? Faltou, e a pessoa tá menstruada, e aí? Aí vai no pão. Pão, e se não tem pão, roupa. Não tem ficar encostado. Agora eu posso dizer, pelo menos no conjunto de Feira de Santana, há uma presença muito grande das instituições religiosas que doam bastante, viu? Tanto católica como evangélica. Pelo menos absolvente para as meninas de Feira de Santana não falta. Porque a doação é constante, viu? E como é que é essa atuação lá? Tem muitas igrejas que participam? Sim. E os presos gostam? Como é que funciona? Eles gostam e têm um respeito muito grande. Aquelas pessoas que a gente chama assim de bicho solto, que são as lideranças, gente grande dentro das agremiações, o maior respeito. Respeita os presos que se convertem lá. Sim, se convertem de verdade. E respeita aqueles que levam a palavra. Eles ajoelham, se entregam e assim... Algumas agremiações, quando a pessoa se converte, sai da agremiação e se converte de verdade, eles respeitam. Os caras não cobram. Não cobra. O cara se converteu e... Sim. E tem culto lá dentro? Sim, tem culto. Não, irmão, esses caras devem ter tudo a mãe assembleiana, cara. Mas tem bastante. Os caras respeitam toda igreja. cara. Muitos filhos de evangélicos. Cara, por que ela respeita? Muito respeito. Assim, e a presença da igreja evangélica, pelo menos lá em Feira de Santana, é muito maciça. Eu digo a você, hoje não tem horário para nenhuma igreja. Porque tem um dia de recebimento de preso e um dia de visita. Fora esses dias, de manhã e de tarde, de segunda a sábado, tem igrejas. Então hoje, uma igreja quer entrar lá, tem espaço? Não tem. Hoje tem umas 5 ou 6 igrejas lá. Tá cheio, os caras fazem um bom trabalho. Sim. E assim, eu digo a vocês, que bom, porque as cadeias brasileiras não estão piores por causa das pessoas que arriscam sua vida para levar essa mensagem de fé, de conforto, de amor, de solidariedade. E assim, você vê gente transformada. Eu respeito quem não acredita no divino, mas... Tem pessoas que realmente se encontram com o divino lá e são transformadas. Você olha o rosto da pessoa, você vê outra coisa. Jura? E posteriormente o comportamento também completamente diferente. Sim. E eu achei legal que você me mandou algumas fotos pra ilustrar e... Até batismo tem lá dentro, né? Até batismo nas águas tem lá dentro. Eles montam ali uma correto, uma piscininha, pede autorização à direção, no ofício, a direção autoriza ao batismo lá dentro. E é muito bonito. Aí eu pergunto, qual tipo de imagem você quer ver? Aquelas pessoas em cima das unidades prisionais, com os agentes ali no seu poder, matando um ao outro, ou essa de batismo? Sim. Então a presença das instituições religiosas é muito importante. É isso que eu te perguntar. Rebelião, essas paradas assim, já aconteceu com você? Não, comigo não, mas já houve um evento já, uma tentativa de fuga. E falando sobre rebelião específica, para poder complementar a sua pergunta, 2016 e 2017 teve vários eventos de rebeliões no Brasil. Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Amazônia, e não houve na Bahia. Por que não houve? Por quê? Aí tem que dar um mérito também à coordenação de inteligência da Bahia, que estava monitorando alvos sensíveis para não deixar repercutir aqui na Bahia. Mas também por outro fenômeno social, né? Geralmente as agremiações que atuam na Bahia, até então naquela época, ela não... vamos dizer assim, abraçava a ideia. Agremiação crime organizado. Agremiação criminosa. Então, até aquela época, elas não abraçavam a ideia de outras agremiações. Então, é independente. Então, teve lá esse evento, uma contra a outra. Na Bahia não teve nada. Tranquilo. Porque foi neutralizado os alvos sensíveis e também porque, como posso dizer no popular, a ideia na Bahia era outra. Entendi.
Então nunca aconteceu nesse tempo todo. Já aconteceu. Em 2015, no conjunto da Feira de Santana, teve uma rebelião. Acho que 9 pessoas faleceram. Você não tava lá. Não tava, entre 2016, não tava lá. E aí, quando vai se investigar, muita coisa por segredo de justiça, ao que parece, alguns internos tinham uma certa facilidade dentro da unidade. E aí começa a se engrandecer e começa a tomar atitudes que geram um certo tipo de opressão a outros. E aí esses outros se rebelaram contra ele e morreu, inclusive alguns decapitados. Isso em 2015. De lá pra cá não teve eventos. Agora, em fevereiro desse ano, em uma das unidades prisionais do Complexo da Mata Escura, em Salvador, teve um evento que foi guerra de facções, que houve alguns mortos e feridos. Então, de 2015 pra cá, Pô, até agora. são 7, 8 anos já quase. É. Sem nenhum acidente é muita coisa, cara. Pelas características que você descreve, dá pra perceber que na Bahia o sistema penitenciário é modelo mesmo, né? Tem muita coisa a melhorar. Sim. Agora, sim, a questão das agremiações criminosas na Bahia, geralmente é independente de outros estados. Não, então, digo modelo comparado com outros estados mesmo, porque aqui tem estado então eu pior. posso dizer assim, se alguém me perguntar, por que as rebeliões acontecem? Eu dou 2 motivos. Um é uma sucessão de motivos e o outro é um único. O único, guerra entre agremiações criminosas. Pode ter toda a assistência, está tudo lindo. Se houver um comando de alguém lá de cima para pegar, os caras são soldados, vai pegar. Então, por que as rebeliões acontecem? Por um motivo específico, guerra entre agremiações criminosas. Não é um motivo assim pra eu quero fugir. Não, vamos fazer rebelião aqui, vai fugir 20 caras aqui. Não é por isso. Isso é um motivo. Outro motivo é a sucessão de tudo. Quando falta colchão, fardamento, alimentação, tá matando a família. Quando tá tudo ruim, aí pode gerar. O ser humano tem um limite, né? Não tem jeito. Exatamente. Quando os caras estão no limite ali. Correto. Então, só a falta de colchão da rebelião, não. Só a falta de roupa da rebelião, não. Só um estressezinho com a família da rebelião, não. Geralmente é o somatório disso tudo. Sim. Da rebelião ou somente a questão das agremiações criminosas, quando dá um comando e aí os soldados têm que cumprir. Aí não tem conversa. Quer perguntar? Eu quero saber do dia a dia. O dia a dia tem muito pau entre os caras, briga. Você tem que apartar os caras, entrar no meio do negócio. Não, geralmente a gente não entra, não. Só se for um caso de um sinistro muito grande, mas... Se você não comer lá, o cara vai apanhar até cansar. Não, a gente dá o comando pra todo mundo poder entrar nas celas, pra gente poder tirar aquele que foi agredido. E aí é um respeito. Até pra não correr risco, né? Vocês não podem correr risco. Mas já houve uma tentativa de fuga comigo, que aí foi um evento específico. Todas as unidades prisionais no Brasil devem ter essa dificuldade também de pessoal. Então lá eu tava num pavilhão de provisórios. Eu e o colega foi almoçar. E eu tava na parte inferior da guarita. De repente eu tô aqui e sinto assim tudo se escurecer na minha frente. Aquela massa toda vindo pra cima de mim. Nossa! Reivindicar tudo. Não, faça a petição que eu entrego. E você sozinho? Sim, mas pra mim tranquilo. Agora assim, no momento foi estranho, porque foi a primeira vez. Fez tudo se escurecer quando você olha, todo mundo vindo. Vixe. E aí... Caramba. Faça a petição que eu entrego. Ah, mas quem tá preso é nós, não sei o quê. Daqui a pouco os caras pulou o muro. Só que quando pula o muro, não vai direto pra rua. Tem outra área de contenção. E como o direito penal não exige de nós nenhum ato de heroísmo, a gente tem um apito. Aí eu apitei e chamei no rádio. Tentativa de fuga. E aí eu tenho que parabenizar os meus colegas, meus irmãos, meus amigos guerreiros. Sim. Que quando eu cheguei do outro lado, na parte de contenção, os meus colegas já tinham dominado os caras. Sim. Então os caras pularam o muro do pavilhão? Pularam. Mas saíram da unidade? Não. E se saísse, Deus é mais. Geralmente abre um PAD pra poder investigar esse circunstância. Cara caça os caras. Ah, sim. Então, pô... E assim, depois... Eu encontrei o interno na enfermaria. Eu falei, pô, velho, que foi aquilo ali, pô? Você sabe que eu respeito você, sabe como é a minha caminhada aqui. O certo é o certo. O certo é o certo. Ô, seu funcionário, naquele dia o cara falou assim, que é o senhor, mas porque não teve jeito. Porque não teve jeito. Você sabe como é a cadeia, né? Tá ruim pra mim. Você sabe como é a cadeia, né? Falou que era o senhor, não teve jeito. Então, qual foi a intenção? Chegar na frente, tirar a minha atenção para pular o muro. Então foi orquestrado. Sim. E no mesmo dia, o pessoal da penitenciária do outro lado também pulou. Então a intenção era, pula todo mundo aqui, onde eu estava, que todos os agentes vêm pra cá, e aí pula lá que não dá tempo de pegar. Então foi um dia muito estressante, mas efetivamente ninguém fugiu. Agora acontece, como eu falei aqui, né? Quando alguém foge de fato, abre esse procedimento para poder investigar o servidor e tal. Então, nesse caso, como os caras não conseguiram fugir
tava ali dentro ainda, alguns colegas, quando chega com gosto de gás. Aquele carinho. Precisa acalmar ali, né? Porque ninguém precisa de emprego, né? Eu até entendo, né? E aí tem que acalmar, as pessoas sempre acalmam os ânimos, né? Mas nesse dia ninguém efetivamente fugiu. Mas foi um dia muito estressante. Muito estressante. Silmar, você, até dando um pouco de assunto, depois a gente vai voltar pro sistema penitenciário. Você tinha comentado comigo que você ganhou um concurso de reportagem. E aí eu fiquei curioso. Como é que foi isso? Rapaz, é a história, viu? Ó, num site da minha cidade, na época chamava Berimbau Notícia, porque a minha cidade é Conceição do Jacuípe, e por fatores históricos chamava Berimbau. E aí criou um concurso. O site era conhecido como o site do bem, aí criou o concurso. Concurso para repórter do bem. Poxa, aí eu cheguei a ser um dos finalistas, e aí falou os finalistas, eu e mais 2 pessoas, ó, produz uma matéria de impacto, que a gente vai jogar no site para votação, e a população vai decidir. Naquela mesma semana tinha saído uma pesquisa. Para 56% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto. Aí eu pensei, poxa, vou fazer isso e mostrar outro lado. Aí eu peguei, fiz a reportagem, consegui autorização com o diretor e fiz a reportagem. Bandido bom, bandido morto? E você entrevistou quem? Servidores e apenados. Ah, dentro do sistema Dentro mesmo. do sistema. Aí como mostrou esse outro lado, o pessoal tava trabalhando, o pessoal tava estudando. Ah, tem servidores que acreditam na recuperação do indivíduo. Quando mandou pro site, foi sucesso. Foi 72%, se não me engano. Caramba. E ali eu fui eleito o repórter do bem com essa reportagem. E aí comecei a fazer reportagem. E aí também outra coisa que eu gosto também. Foi o que te inspirou a abrir o canal do YouTube ou você tinha o canal? Rapaz, não, o canal foi depois. Depois que eu fiz isso aí, Não, o objetivo principal do canal é dar a minha contribuição para a Polícia Penal. Mostrar para as pessoas, olha eu aqui, sou policial penal, eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Igual a qualquer pessoa. Tô sorrindo, tô resenhando, tô brincando. Então eu quero ajudar a desconstruir essa imagem distorcida que alguns têm na Polícia Penal. E também contribuir, né? Para que as pessoas pensem e vejam que as forças policiais, Polícia Civil, Penal, Militar, são amigas da sociedade. O servidor tem que andar sempre da legalidade, sempre daquilo que é certo. Então esse é o objetivo do canal. Então eu venci esse concurso aí, fiquei muito feliz porque havia um network ali, ó, muitos amigos votaram. E eu fiquei muito feliz. Ah, pô, a votação foi aberta. Foi aberta. Poxa, se tivesse mandado pra mim, eu teria divulgado. Rapaz, Aí ganhou mesmo, né? Foi 2016. Ah, verdade. Foi muito bom, muito bom. Pô, legal. E dá pra ver que o formato do seu canal tem um pouco desse viés de apresentar informação e inclusive contestar outro tipo de informação, Sim. né? Ou desinformação. E é legal que você mostra e vai comentando em cima, fica bem didático. Quem vai no seu canal hoje vai encontrar que tipo de informação? Vai encontrar informação sobre Polícia Penal, algumas dicas de concurso público nessa minha história também aí, que eu já tenho alguns anos já lutando. E também o que eu chamo de histórias do cárcere. Porque são muitas histórias, viu? História de preso. História do que a gente vive enquanto servidor. Uma das histórias foi essa aí, da pessoa que um dia que tentaram pular o muro. Sim. Mas teve uma história lá que é digna. Filme. É digna de um capítulo da série Carcereiros, viu? Se estiver assistindo aí. O dia que colocaram na mesma Fala com o cela. Boninho ali, ó. Tô zoando. O dia que colocaram na mesma cela a pessoa e quem matou a mãe dessa pessoa. Nossa! Cara, nem a gente acreditou. Rapaz. Na mesma cela. Na mesma cela. E aí? E aí, eu conto a história. Tava trabalhando, de repente, ouço o apito no pavilhão de triagem. Unidade prisional, quando ouve esse apito, é correria. A gente precisa ver o porquê que serve o TAF, viu? Porque quem não tá bem, não chega aqui. E a gente chegou. Pavilhão triagem, que é o pavilhão. Triagem. Nós chegou lá, tirou o cara. Não, esse cara que tava furando o outro com chuncho. Chuncho são aquelas armas artesanais feitas com vergalhão, né? Com a estrutura metálica das comarcas. Que um cara tinha furado o outro. Todo mundo no caldo da emoção tirou o cara. Ô, rapaz, por que você fez isso? Por que você fez isso? Ele matou minha mãe. Poxa, cara, quando ele falou isso, desarmou a gente. Porque mãe é algo muito forte. E aí, quando vai se investigar o caso, esse jovem que matou o senhor... Ah, matou mesmo? Matou. A gente socorreu o cara, colocou, ainda socorrei e assim, ainda socorreu. Eu socorri e assim, é estranho você ver uma pessoa furada, porque o coração tá batendo e algumas partes aqui onde tava furado, saía assim, ó. Sangue. Sim, a gente socorreu ele no caminho, ele morreu no caminho do hospital. Então, quando a gente tirou ele, perguntou, matou minha mãe, beleza, a gente vai investigar a vida. Quando o cara tinha 12 anos, esse cara, o cara que morreu, tinha relação com a mãe dele, desse rapaz, na frente dele dos irmãos. Da puta. E matou a mãe dele.
E quando colocou na mensagem, a gente não sabia nem ele. E aí, na triagem, à noite os presos conversam. E aí, quando o cara começou a conversar, o que morreu, o cara lembrou, poxa, parece que é uma voz do meu padrasto. E quando o cara se virou, tinha as 3 letras de uma agremiação criminosa da Bahia e o nome da mãe dele. Aí ele lembrou. Peito, velho. Nossa. Parece que é mentira. Caramba, eu vou lhe mandar a reportagem, porque parece que é mentira. Bota aquela lá nesse pavilhão, pô. Ué, Tinha várias. era pra ele estar ali, não tem jeito. 19 celas nesse pavilhão. E o cara tava na cela do cara. Sim. Tá na cela do cara. Caramba. E aí, quando vai investigar a vida do cara, A mãe do cara no peito. o nome. Foi no peito Ele devia ser um psicopata, né? Porque o cara registrava tudo, então. E aí, Ele cara, lembrou. O moleque, o mais novo. Sim, foi lá e furou ele. Caramba. E aí, pelo direito, claramente pra mim poderia ser homicídio privilegiado, por relevante valor moral. Mas o Ministério Público pediu, foi tão emblemático, o Ministério Público pediu arquivamento. Sob que argumento? Inexigência de conduta diversa. Caramba. Diga pra mim, É que assim, essa inexigibilidade de conduta diversa é como se ele falasse o seguinte: o Estado não tem como exigir do cara um outro comportamento. Então, por conta disso, não tem culpabilidade. Ou seja, o Estado não tem esse poder de falar, não, você deveria agir de uma outra forma. O Estado passa um pano. É como se o promotor na prática falasse, pô, eu faria o mesmo, então eu posso te culpar. Eu faria o mesmo. No lugar dele. Então, eu li essa peça, então o Ministério Público narra ali e fala assim, Caramba. que a partir do momento que o cara descobriu que aquele que estava na sala com ele foi o cara que matou a mãe dele, que batia nele quando era criança, que não pudesse exigir dele outra conduta. Só que a magistrada não concordou, remeteu o procurador de justiça, o procurador denunciou e ela mesmo recebeu. E aí mandou citar o cara, só que não achou. E pelo que eu vi, tá suspenso o processo e o prazo do curso, o curso do prazo prescricional. Caramba, que história. Eu vou usar essa história em sala de aula agora. E eu vou lhe mandar o link, porque parece que não é verdade, cara. Que coisa. Qualquer chance, tem 19 Cara, era celas. criança. Não, mas 19 celas desse pavilhão, imagine qualquer outro que ele poderia não, tirar. teria, Cara, qualquer teria. chance do cara cair na mesma Era pra ele cela, estar lá. cara, Olha- conversar de noite, lembrar da voz, E a cara. tatuagem, lembrar. Sim. 3 letras, É filme isso aí, pô. Na peça do Ministério Público. Ele viu as 3 letras da agremiação criminosa e viu o nome da mãe no corpo do cara. Aí ele lembrou. Que coisa. E olha que esse menino foi preso por furtar um notebook na cidade do Recôncavo Baiano. Então, se tivesse aplicado os instrumentos processuais corretos, Ele não estaria ali. não estaria. Ele deveria estar ali, assim, não falando que ele deveria estar ali, né? Mas assim, o número de aleatoriedades são tão grande que não tem como bizarro, falar que bizarro. é Eu coincidência. vou ter que mandar pro professor o link da reportagem, porque é muito comum. Esse cara tinha que morrer esse dia. Era o dia dele. Eu vou dar aula de culpabilidade usando esse exemplo aí. Não, depois de todas essas aleatoriedades que deu aí e o cara tá na mesma cela lá, ele tinha que morrer esse dia. Era o dia dele. Não era o dia dele, não tem jeito. Eu acredito no divino também, é o dia dele. Você chegou a comentar uma outra história, e essa eu tô curioso que você não quis me falar nos bastidores. Do dia em que o preso escreveu pra você, foi uma carta ou uma música? Me fugiu agora. Eu tenho as 2 histórias. Conta aí. Eu tenho um dia que o preso estava escrevendo as suas memórias do cárcere, e aí na página 55 ele pegou e escreveu a parte, lembrando de mim. Qual era a visão que ele, enquanto preso, tinha de mim enquanto servidor? E aí eu chamo a atenção para aqueles que estão estudando para a Polícia Penal, que você é observado todo o tempo enquanto servidor. Para o bem ou para o mal. Você é observado todo o tempo. Então, naquele dia eu fiquei muito feliz, porque além da remuneração, que é importante, pagar as contas, dar aos amigos, guardar um pouco para viajar, a sensação de que eu estou sendo útil para a sociedade é muito bom. E se o professor me permitir, eu gostaria de ler aqui Por favor, essa carta. Tá. Pode ler. Tá aqui. Legal. Ao amigo Dr. Silvio, eu só tenho a agradecer a Deus por encontrar nesse lugar pessoas como o senhor, que só pensam em nos ajudar. A sua posição é um fator importante para a resolução dos problemas do detento. Agradeço-lhe pela maneira que sempre nos atendeu. Quando longe daqui estiver, eu sempre o lembrarei. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Caramba, e escreve super bem, né? Cara, que letra! Legal, bacana. Pois é, colocaram uma moldura. E você Então- sabe o que aconteceu com ele depois? Ele está lá ainda, mas já progrediu para o semiaberto, Sim. né? E tem um comportamento, para mim, exemplar. É alguém que se converteu, por exemplo, lá dentro ou não? Ó, ele participa dos cultos evangélicos.
É porque muitas vezes dentro da unidade prisional a pessoa tem até uma inclinação para se entregar ao divino, mas fica pensando, não vou me entregar aqui não, porque aqui todo mundo vai me criticar. Aqui é mais difícil. Eu digo, não, se você tem essa convicção, se entregue. Ele vai te ajudar a sair dessa. Então, até onde eu sei, ele está participando dos cultos, mas não sei se ele se entregou. Mas é uma pessoa que tem um comportamento diferenciado lá dentro. Poxa, que bacana, que história. Ah, pô, são muitas histórias, viu? Trabalhar no sistema penitenciário são muitas histórias que, assim, vai enriquecendo a nossa existência enquanto ser humano. Isso, mas e aquela história que você comentou comigo nos bastidores sobre... Teve um caso de um preso que fez uma música pra você. Como é que foi isso? Sim, fez uma música pra mim e me inspirou muito também. É cada história. Deixa eu cantar aqui, viu? Vou deixar um forte abraço, sincero e leal. Hoje é o dia do plantão do seu Silvio Moral. Distribuindo humildade, sempre pronto pra ajudar. A maloca tem respeito. Seu Silvio é bom e sossegado. Ganho dele e do governo. Não é atrasalado. Permanece desse jeito que vai ser considerado. O interno não é besta. Vive ganhando a visão de quem faz o seu trabalho exercendo sua função. O serviço do seu Silvio tá longe de opressão. Cara, talentoso, hein? Isso aí. Pô, cara. Caramba, tá lá ainda? Ele tá lá ainda hoje? Tá ainda. Poxa vida. Tá estudando. Acho que teve uma das maiores notas do Enem. Caramba. O interno? Sim, uma das maiores notas do Enem. Dentro da prisão. Dentro da prisão. Acho que foi a maior nota do Enem. Caramba. Pô, se os caras, se os internos gente- todos estudassem, cara. Tem muita gente com Focado. potencial, cara. Que às vezes se envolve no mundo das drogas e outras más companhias acaba se perdendo. Mas tem muita gente com talento desperdiçado nas unidades prisionais. É verdade. Caramba, e duvido muito que exista algum policial penal que tem esse tipo de homenagem com você, né? Música, carta. cara. Que isso? Sabe o que eu achei muito louco do Silvio? Tipo assim, eu achava que os polícia penal tinham raiva dos presos. Não, ele sente uma compaixão, um amor pelos caras, assim. pelo ser Sim, humano. um respeito, sim. Eu respeito ele como pessoa dotada de direitos e ele me respeita como servidor. Sim. E a relação é tranquila. Já encontrei alguns na rua. Tranquilo. Pô, cara, ele conhece algum lugar. De lá. E aí, velho, como é que tá? Tudo bem? Tem paz? Não, seu filho, aquela vida não quero mais não, tô de boa. Ah, você já encontrou alguém na rua, então assim. Sim, ex-internos já, tem vários. Caraca. Vários. Te respeita, cumprimento. Correto. E esse é um dos motivos, respeito por ser diferente, de eu não ter arma. Eu tenho direito ao porte de arma como policial penal, mas nunca comprei. Por quê? Primeiro, pela minha crença no divino, e segundo, pela minha postura. Eu acho que não tem motivo nenhum do interno se lembrar de mim negativamente quando sair da unidade. O polícia penal não recebe uma arma assim quando ele... Alguns recebem para trabalhar dentro da unidade, mas ele tem direito, por lei, a ter uma arma da porte. unidade. ou Mas porte. não você recebe que você tem que ter a sua, não. Não, não. Porte fora. Eles podem andar. Penal. Poxa, que bacana, cara. Então, essa convivência que você tem te gerou esses frutos, alguém tem algum tipo de desconfiança de que, não, você vai estar falando história, tal, tá aí as provas de que Sim, realmente sim, há esse respeito dos Com presos. certeza, há muito respeito. É possível, assim, entre um policial penal, existir criar algum tipo de amizade com detento Poxa, ou não? não é aconselhável. Não é aconselhável. Mas tem pessoas que a gente acaba tendo um certo carinho pelo contato, pela vivência. Pelo respeito, né? Pelo respeito. Tem pessoas, tem internos que trabalham para a unidade com um certo nível de confiança, que a gente vê que são pessoas que, em um dado momento, erraram, mas que não é pessoa do mundo do crime. Sim. Todas as unidades têm essas pessoas assim. Então, a gente procura evitar, porque às vezes nessa aproximação o preso pode pedir uma coisa simples. Não, traga um lanche para mim, um biscoito para mim e tal. E às vezes isso pode ser uma porta aberta para outras coisas além disso. Então, o recomendado é não ter essa amizade. Mas há presos, sim, com uma certa aproximação com os servidores, que são presos realmente diferenciados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta de curioso mesmo, para quem tá aqui de fora. Você que tem muita vivência, muita experiência prática como policial penal, quando a gente olha essas séries como Cárcere, dentre outras, elas mostram mesmo a realidade ou elas floreiam muito, tem exagero, tem mentira? Você já assistiu, né? Já sim, eu tive que até que assistir para poder participar aqui da primeira temporada de Carcereiros. Mas lembrando que Carcereiros é uma série inspirada no livro de Dr. Drauzio Varela, que ele foi médico no Carandiru, Sim. voluntário. Então ali retrata uma realidade daquela época. Então você vê muitos agentes ali num contato direto com o preso. Então hoje as unidades mais novas não têm esse contato direto. Mas ali há algumas verdades. Você vê que muitas vezes quando tem algum problema, Adriano fala, peraí. Quero ouvir, me fale. Você sabe como é? Aí você fala, ladrão, sabe como é, ladrão? Eu tenho palavra. Se eu disser que eu vou resolver, eu vou resolver. Então,
E essa parte é verdade. A palavra do agente tem muito poder. Ele não pode falhar com a palavra. Ficar mentindo muito lá. Não, falhou uma vez, perdeu o respeito. Então, o ideal é não prometer. Ah, vou resolver. Não, peraí. Qual a demanda? Vou levar no setor e te dou uma resposta. A resposta foi essa. Não deu pra hoje, mas tal dia consegue. Volte, dê uma resposta. Conversa olhando no olho. E aí você vai conquistando o respeito da massa carcerária. Porque você é bonzinho? Não. Porque você faz o que é certo. Todas as assistências que estão na LEP é o servidor que vai prestar. É o Estado que vai prestar personificando no servidor. Então, naquele momento que eu estou lá trabalhando como policial penal, embora eu pareça Silvimar, seja da altura de Silvimar, seja bonito que nem Silvimar, eu não sou Silvimar. Eu sou o Estado da Bahia personificado na função de custodiar pessoas. Sim. Então, o ideal é que eu não tome sentimentos nem positivo nem negativo, mas cumpra a lei. O cara tem direito à assistência jurídica, religiosa, material, médica. E é a gente que acaba executando isso aí Ô, tudo. Silvimar, você é sempre assim, bem educado com os caras ou você fala que nem os caras das séries, do filme? Ó, cara, eu vou... Você que é ladrão, não sei o quê. Minha esposa tá olhando aí. Eu amo a educação, na moral. É o maior respeito. Eu amo a educação. Eu não gosto de chamar de ladrão, porque cada um tem um direito ao seu nome, inclusive previsto em lei. Não gosto de chamar de ladrão. É o maior respeito. É o maior respeito. O respeito se expressa nessa carta que eu recebi. O respeito se expressa no tratamento que eu dou a eles. E eu não sou bonzinho, não. Eu cumpro a lei. É direito deles, eu estou lá para cumprir. O que eu puder ajudar, eu não vou atrapalhar. O que é direito deles, eu vou fazer tudo para poder cumprir. Porque é direito deles, é minha função. Silvimar, eu tô meio impactado com a série que eu assisti, né? Ah, você assistiu agora, né? Chegou essa Recentemente. semana. Como que é o nome? Irmandade. Irmandade do seu Jorge. Os caras, os polícias penais, assim, batem nos caras mesmo? Tem essas coisas ou não tem? Ó, muita coisa. Tem a salinha lá que os caras apanham. Em Carcereiros também acho que tinha isso, né? Inclusive, antigamente, geralmente quando o cara chegava no unidade prisional, inclusive os carcereiros lá da série Carcereiros Reais relatam que o cara que chegava na unidade, a primeira coisa é receber um pau. Apanhar. Boas-vindas ali. Já só por chegou. Pianinho. Antigamente era isso. Mas hoje essa não é a realidade. Por quê? Novos servidores, nova mentalidade, Ministério Público presente. Então, na Bahia o cara chega e toma pau, criminalidade onde eu trabalho? Não. Agora, se o cara tenta fugir e ele é alcançado pelo servidor, muitas vezes no calor do momento ali, há um tipo de uso moderado da força. Mas esse negócio de estar agredindo, de respeitando, inclusive os caras não têm contato com o mundo exterior, qualquer coisa manda para advogado, manda para família. Hoje em dia. Então, Ou seja, a força moderada quando necessária. Não tem muito o que fazer, né? Tem casos que não tem como. Sim. Vai deixar. agora, graças a Deus, eu nunca precisei. É interessante deixa eu te escutar, ver os seus depoimentos, a descrição do dia a dia, porque para quem tá assistindo, às vezes o concurseiro que cogita ou pensa no policial penal, ou às vezes hesita em fazer um concurso para polícia penal, tem aquela imagem que só vai o policial truculento, e tem o outro lado, porque o seu perfil é completamente diferente, né? E é um perfil que se deu bem e curte o que faz. Sim. Então, Inclusive, um dia um colega falou assim, você não tem direito pra ser policial, não. Eu digo, por que não? Eu tenho que pegar na parte do corpo aqui, eu tenho que cuspir no chão, eu tenho que falar grosso. é que geralmente é o cara que assistiu Stallone o Cobra, essas coisas aí, né? Que é o cara Por que não? cascudo. Porque na mente dele, o policial é aquela pessoa um pouco mais... Truculenta, né? Truculento. Não precisa. Não precisa. O maior poder é na palavra e na caneta. O cara fez alguma coisa de errado, comunicado de evento, apurar, palha aberto, o diretor não pode emitir cida de conduta. Aí o cara adquiriu tempo para progredir de regime, ou saída temporária, mas a conduta tá lá. Ruim, porque não pode aberto. Sim. Então a caneta pesa muito também. Então é outros tempos. Novos servidores, novas mentalidades. A caneta pesa mais que o braço. Com certeza. Pesa mais do que o canhão. Hoje em dia. E Pesa pra quem tá motivado, por exemplo, no estado da Bahia, tem perspectiva para concurso lá de polícia penal? Tem sim. Nesse momento, a nossa carreira tem 1.790 cargos, e aí que houve uma progressão agora, ou promoção, temos 366 cargos vagos na classe inicial. E há, assim, num sistema de informação, sistema de processo eletrônico, um processo pedindo para autorização de concurso. Inclusive, eu recebi recente aqui
em primeira mão aqui no canal, né? Um parecer da PGE. A Secretaria de Administração, que é quem faz o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária, pediu ao Procuradoria-Geral do Estado uma seguinte pergunta. Me deu um parecer. Existe algum impedimento jurídico de eu fazer o concurso público para agente penitenciário sem antes transformá-lo em polícia penal? E aí a PGE respondeu. Se o professor me permitir, Claro. eu quero trazer aqui na primeira mão o parecer da PGE. Então isso é o sinal que o concurso está andando. Parecer da PGE desse mês, que disse, diante das considerações acima, responda à consulta formulada pela SAEB, entendendo ser juridicamente possível o prosseguimento e a realização de concurso público para agente penitenciário, ainda sem alteração na legislação estadual. Nada impede que, após a realização do concurso público solicitado, sejam editadas as normas para fim de adequar a emenda 104 de 2019 com a legislação estadual e instituir também a lei orgânica. Ou seja, o concurso tá vindo aí, independentemente da regulamentação da Polícia Penal. Sim. Que bacana. Foi parecer positivo da PGE. Pode fazer, porque depois todo mundo entrar, a gente transforma todo mundo em polícia penal. Não precisa de um novo concurso, mandar a pessoa Exatamente. embora. Falando nisso, você sabe como é que tá lá a regulamentação da Polícia Penal? O que eu posso dizer é que há grandes forças contra a regulamentação da Polícia Penal. É mesmo? Exatamente. Por quê? Nesse momento estamos lutando para poder colocar a Polícia Penal na Constituição Estadual. Em respeito ao princípio da simetria, está na Constituição, vamos colocar na Constituição Estadual. E estamos com essa dificuldade. O sindicato procurou uma deputada à base do governo e pediu a ela. Ela pegou, apresentou o projeto para poder colocar a Polícia Penal na Constituição Estadual. Só que aí, quando o sindicato foi conversar com o líder do governo, ele falou, aconselha ela a retirar o projeto, porque ao que parece é um vício de iniciativa. Só quem pode mandar é o executivo. Ela pegou, tirou, e aí ele foi conversar novamente, e é o que parece, tá nessa conversa, essa tratativa com o executivo, para o executivo poder mandar. Para depois disso aí, a gente poder pensar na Polícia Penal. Agora, por que eu falo a grande forças? Porque a partir do momento que você regulamentar a Polícia Penal, certamente que alguns cargos serão privativos da carreira. E aí você não vai poder dar alguns cargos a aliados políticos. E tem carga em comissão nessa área? Isso eu não sabia, não. Tem carga em comissão vinculada à Polícia Penal? Sim, o alto escalão, O escalão, diretor, tudo é. nosso superintendente, Tem o poder de cabide ali, né? É tudo cabidão. Puxa vida. nosso secretário, nosso superintendente. É sempre assim. E não tem nenhuma... A categoria também, eu imagino que fique de mãos atadas também, né? Pra pressionar, a não ser o próprio sindicato, então... O que resta é esperar. né? A gente está priorizando algumas lutas. A primeira luta é vencer, vamos colocar na Constituição Estadual a Polícia Penal. A partir Sim. daí, a regulamentação. Então Puxa. está fazendo a luta e é um bom desafio para os novos guerreiros que estão chegando aí poder ingressar. A gente precisa de gente nova, Sim. com boas ideias, com gás novo, para que a gente venha lutar pela Polícia Penal e pela regulamentação. E agora é transição de governo, né? Não sei se o governador... Eu não conheço a atuação do governador da Bahia. Ele é pré-candidato à reeleição? Não, mas ele tem candidato. O partido dele tem candidato Entendi. ao governo do estado. Inclusive, o líder do governo, os deputados, aconselhou o sindicato a conversar com esse candidato do governo para poder ver se consegue agilizar. Porque se deu essa recomendação é porque nesse governo não deve sair nada, né? Porque se a expectativa é no próximo... eu até estranhei de não procurar. Falta 6 meses pra eleição, Diego. Vai acontecer nada no Brasil, mas não. Dá pra dar um projetinho, Não porque... acontece nada no Brasil. Falta 6 meses. Não Nossa, acontece mais isso é nada. no Brasil. lamentável, né, cara? Grande luta. Mas estamos aí firme e a cada dia a gente vai construindo uma polícia penal diferente, grande, respeitada. E sua expectativa para o futuro, qual é? Você imagina em outras carreiras, crescendo? Qual que é a sua expectativa? Eu gosto muito do desafio. Eu falo com o Divino que eu quero um trabalho que todo dia eu possa, quando chegar o momento de dormir, olhar para o dia e dizer assim, poxa, eu fui importante. A minha existência hoje fez diferença para alguém. Houve um sorriso hoje que se produziu, que se eu não existisse, não se produziria. Poxa, minha vida é importante. Inclusive, eu falo isso também porque nesse tempo que estou estudando para concurso público, eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, como técnico em mecânica, como mecânico, e aí vai. E aí eu ficava imaginando, na velhice, com a permissão divina, comprar uma chácara, tá lá com minha esposa, chegar os netos. Benção meu avô, Deus abençoe. Meu avô, o que é que o senhor fez na sua vida?
Eu não queria dizer que minha vida toda foi não deixar uma máquina parar. Por isso que eu fui pra outra coisa. Agora, assim, como policial penal, se meu neto chegar hoje, meu avô, o que você fez da sua vida? Eu ajudei a mudar muitas vidas. E vai ter história pra contar, hein? E muita história pra contar. Senta aqui que eu vou contar. Então, assim, o meu desejo, nada específico assim, mas eu quero um trabalho que todo dia eu possa fazer o bem a alguém. Todo dia eu possa ajudar a melhorar o meu país, o meu estado, a minha sociedade. Eu posso dar a minha contribuição como ser humano. Eu tenho ciência da minha finitude e da minha limitação temporal nesse plano. Então eu quero deixar um pouquinho melhor do que eu achei. Para meus filhos, netos e outras pessoas. Então eu penso isso. E vamos estudar, porque eu gosto de estudar demais. Meu irmão, extremamente inspirador. Cara, de verdade, extremamente. Foi emocionante esse final Foi aqui, emocionante. Foi emocionante. E eu tenho certeza que você abriu um leque agora, porque foi a impressão exata que eu tive, porque como a gente escuta muito feedback dos alunos, a gente sempre escuta muita gente que quer fazer concurso, mas eu não vou porque não é o meu perfil. E você revelou que dentro da Polícia Penal tem vários tipos de perfis. Sim, é uma polícia tem pra todo moderna. mundo. Tem pro vibrador, tem pro mais tranquilo, tem pra quem gosta de recuperação de indivíduos. Administrativo lá. Tem pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Cara, Tá bem intencionado, tem pra todo mundo. Isso é muito legal, porque que abre esse leque, né? E, de fato, que você tenha muito sucesso na sua vida, que Deus te abençoe. Obrigado, muito. professor. E, pessoal, olha, bate-papo extremamente inspirador com o Silvimar. Se inscrevam no canal dele, que vale a pena. Eu mesmo já tô lá inscrito, já fiz a minha inscrição. pelo amor de O Deus. link tá na descrição, porque tem tudo pra crescer. E, se Deus quiser, vai crescer, vai ajudar muita gente, inclusive, Com fé em Deus. na área dos concursos. Já é um Sim. grande amigo e as portas sempre abertas pra quando quiser voltar. Obrigado, professor. Tamo juntos, viu? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Fui!